Senhor, olá, bom dia, quase boa tarde já, né, pelo horário. Boa tarde a todos e todas, perdoem-nos pelo atraso. A PR5, né, o canal da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, teve alguns problemas que ocasionou o atraso de muitas lives agendadas para o horário de 11h30. E agora a gente vai fazer a nossa atividade aqui no canal do Web TV, se não me falha, né, a memória, né, se não me falha a observação. Bom, antes de mais nada, novamente vou dar boas-vindas a todos e todas. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Júlia, tudo bem? Vou, né, dar boa-vinda para toda, agradecer a presença de todo mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar a Ingrid. Bom, meu nome é Patrícia Silva, eu sou pedagoga lotada lá no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ e coordeno um projeto de extensão chamado Acontece no IFIX. Né? Hoje, a Ingrid é jornalista, a Ingrid Davi é jornalista, mestranda em políticas públicas pelo NEP-DH, e hoje a gente está aqui para fazer um papo virtual sobre uma questão que é muito cara para a gente, né, que é a invisibilidade da mulher negra no debate geral sobre gênero. E em março desse ano, nós fizemos uma atividade de extensão, um evento de extensão com o título Mulheres Presentes, né? O que motivou o que nos motivou a realizar essa atividade em março foi exatamente notar a invisibilidade ou a subrepresentação da mulher negra no contexto do debate de gênero e até mesmo no contexto do teórico do feminismo ou prática do feminismo. A gente observa, né, nós duas, que somos convidadas com certa frequência para falar, para expor em eventos em que a temática seja com recorte racial. Mas quando o evento tem um recorte de gênero, nós não somos convidados. Por exemplo, no mês de março, né, que é o mês dedicado à celebração ao Dia Internacional das Mulheres, eu não recebi nenhum convite para falar em evento nenhum. Eu acho que a Ingrid também não recebeu nenhum convite. Por sua vez, quando é em julho, que é o mês dedicado a mulher negra latino-americana, né, não acabam os convites para a gente expor, né, os nossos conhecimentos, as nossas visões, as nossas opiniões. E o mesmo é observado em 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E a gente ficou, gente, será por que isso? Será que nós não somos mulheres? Nós não somos mulheres, nós só somos mulheres negras? Né? E a gente ficou pensando, né, o homem branco, quando ele se classifica, quando ele se apresenta como uma pessoa. Né? A mulher branca, quando se apresenta, ela se apresenta como mulher. Mas a mulher negra, ela se apresenta como uma mulher negra, tem um adjetivo conjunto com isso. E aí a gente pensou, então eu não sou uma mulher, e aí foi disso que a gente lembrou também, obviamente, né, do famoso discurso da abolicionista negra americana, a Sojourner Truth, que eu gostaria de reproduzir aqui agora. É um discurso pequeno, parte do discurso é pequeno, 3 minutos, foi reproduzido pela atriz Kerry Washington, que vocês provavelmente conhecem, é a famosa Olivia Pope, da série Scandal, e eu gostaria de reproduzir agora, antes da gente passar a palavra, né, a gente começar de fato o nosso bate-papo. Só um minuto. In 1851, the black abolitionist and former slave Sojourner Truth spoke to a gathering of feminists in Akron, Ohio. The spontaneous speech, only a few minutes long, was a landmark moment in feminist and abolitionist history. Well, children, where there is so much racket, there must be something out of kilter. I think that twixt the Negroes of the South and the women at the North all talk about rights, the white man gonna be in a fix pretty soon. But what's all this here talking about? That man over there says that women need to be helped
into carriages, lifted over ditches, and to have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud puddles, or gives me any best place. And ain't I a woman? Look at me. Look at my arm. I have plowed and planted and gathered into barns, and no man could head me. And ain't I a woman? I could work as much and eat as much as any man when I could get it. And I could bear the lash well. And ain't I a woman? I have borne 13 children, seen most sold off into slavery. And when I cried out with a mother's grief, none but Jesus heard me. What is it they call it? But that's right, yeah, intellect. That's it, honey. Well, what's that got to do with women's rights and Negroes' rights? If my cup won't hold but a pint and yours holds a quart, wouldn't you be mean not to let me have my little half measure full? That man in the back there, he says women can't have as much rights as men because Christ wasn't a woman. Well, where did your Christ come from? Where did your Christ come from? He came from God and a woman. Man didn't have nothing to do with it. The first woman, God. Well, these women here together ought to be able to turn it back and get it right side up again. And they ask him to do it. The men better let him. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, né, que nós gostaríamos de exibir com parte do discurso da Sojourner Truth, que é largamente conhecido para todo mundo que estuda, quem já ouviu falar, ou quem está iniciando estudos sobre gênero, feminismo negro, especialmente, que é uma grande referência para nós. Inclusive, a pesquisadora Bell Hooks lançou, em 81, se não me falha a memória, um livro que tem o mesmo título que do discurso da Sojourner Truth, que é E Eu Não Sou Uma Mulher, né? Então, era exatamente na mesma intenção que a Sojourner Truth tinha, a Bell Hooks também, né? Obviamente tinha, em colocar visibilidade da mulher negra no contexto da discussão do feminismo e no contexto da discussão de gênero. E aí, falando isso, né, já entrando no nosso papo, eu já vou passar a bola para a Ingrid, para a gente falar, né, Ingrid, como é que você percebe, como é que a gente percebe essa questão da subrepresentação da mulher negra no debate geral de gênero e até mesmo no escopo teórico do feminismo, como a gente vê hoje. Obrigada, Paty. Olá, boa para todo mundo que está aqui, conseguiu, né, esperar um pouquinho para ficar ao vivo com a gente. A qualquer momento, vocês podem mandar comentários, perguntas e dúvidas, que a ideia é que realmente seja um papo, seja interativo, seja dinâmico. Então, a gente quer muito que vocês participem com a gente. Paty, eu acho que a Paty já fez uma introdução maravilhosa. Realmente, geralmente, quando somos convidadas para falar sobre alguma coisa referente ao Dia da Mulher, de um recorte racial também, né? Então, a gente tem sempre um convite atrelado ali, vamos supor, um evento sobre mulheres, e aí vai ter uma mesa específica para falar sobre as mulheres negras ou sobre o feminismo negro, e aí as mulheres negras são convidadas para esta mesa. Agora, quando são outros assuntos mais gerais, a gente acaba vendo ainda a presença de mulheres brancas, né,
incômodo, né? Porque a gente ainda carrega esse rótulo de esquecerem, né, que nós somos mulheres e que a gente também pode falar sobre esse lugar, sobre essa experiência, sobre essa vivência, sobre essa trajetória. E isso acaba também me remetendo muito a um texto da Lélia Gonzalez, em que ela fala sobre, que é o texto o nome, né, é o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. E esse texto, ela fala sobre esse apagamento, essa invisibilização que as mulheres negras sofrem e em quais idade. Então, explica, né, enfim, que é muito, muito comum nessa relação de dominantes e dominados, né, principalmente alguns tipos de opressão, né, não somente o de gênero, mas também o gênero, o eixo, a categoria da raça, entre outros, né, enfim, se essa mulher tem deficiência, se essa mulher é de uma classe social baixa, ela é pobre, ela é periférica, se ela é de uma religião que não é a católica, né, que não é ali a tudo isso vai fazendo com que vai carregando cada vez mais categoria na nossa sociedade, essa branquitude hegemônica. E aí ela fala isso que qual é o né, como recuperar fala, essa representatividade, esse protagonismo na nossa sociedade, e em quais momentos específicos a mulher negra é aceita, né? Assim, se aceita a mulher negra para falar ou para representar alguma coisa, em quais momentos essa mulher negra é vista. E aí ela muito, até por conta da sua vivência, né, também, de toda essa... ela vem trazendo todo um embasamento empírico, né, dela mesmo, e ela vem falando sobre a invisibilidade dessa mulher na política, né, da invisibilidade dessa mulher negra na cura do Brasil, principalmente na cultura carioca, em que nós não recebemos o descrédito, né, daquilo que foi criado pela gente e tudo mais, mas que no carnaval essa mulher negra ela surge na figura da mulata, né, e aí vem a rainha do carnaval. Então, dentro desse período, né, desse rito carnavalesco, essa mulher negra, né, a mulata, ela é enxergada, ela ganha essa visibilidade, a visibilidade que não tem não está atrelado ao seu intelecto, à sua capacidade técnica, né? É uma visibilidade ainda muito hipersexualizada, que está atrelado aos corpos, como também, né, pessoas aí que pensam ter o direito de falar desses corpos como se fossem realmente objetos, tocar nesses corpos, usar palavras, né, um vocabulário aí de baixo calão né, direcionando para esses corpos. Então, ainda que exista uma visibilidade, é uma visibilidade muito atrelada a essa hipersexualização, a essa coisificação. Um outro aspecto, né, em que as mulheres negras também recebem essa visibilidade é o caso da doméstica, né? Essa mulher que está ali para servir, que até hoje a gente ouve muito o discurso, né, Paty, da mulher dessas casas de família, falando, mas ela é como se fosse da nossa família, isso e aquilo. E esse discurso, ele não é um discurso de afeto, né? Ele é um discurso que está ali extremamente relacionado à servidão e ao fato a um esforço e uma tentativa de não enxergar, né, o caráter profissional desse papel, dessa mulher que trabalha nessa casa, criando ali uma cortina de fumaça, né, uma máscara de, não, temos afeto, a gente não precisa assinar a carteira dela, porque ela é como se fosse da nossa família, né? Então, a gente não assina a carteira de alguém que é da nossa família. E isso acaba distanciando muito essa mulher negra
né, empregada doméstica, que trabalha nesse lar, que acaba fazendo muitas funções para além das quais ela deveria fazer, fazendo muito mais horas das quais ela deveria, né, cumprir de acordo com leis trabalhistas, etc., por conta desse discurso. Não, mas aí só e uma Oi, questão dessa questão da família, não é ser da família, é quase da família. Porque o importante quando aparece o discurso é o quase, né? Porque a família a gente trata bem, mas quase não. Que aí o quase é para você se livrar do cumprimento de deveres e da atribuição de direitos. E aí é por isso que o quase serve. Que ninguém trata a família do jeito que trata uma empregada doméstica, não é mesmo? Mas é importante chamar quase, porque aí você se livra dos seus deveres. Então é quase, não é muito, é quase. Ingrid, você está aí? Tá. Excelente observação, Paty. Eu pensei que tinha travado. Tô aqui. Não, eu tô bem. Lá agora, mas estou aqui. E aí, a visibilidade, segundo Lélia Gonzalez, que é a mãe preta, né? Que é aquela mãe afetuosa, que é aquela que amamentou o filho, que é, né, enfim, essa pessoa que está ali para cuidar da sua própria família e para cuidar da família dos outros, que é a enfermeira que está ali no hospital, está abrindo mão da sua própria vida para cuidar de todo mundo, que é aquela mulher matriarca, né, lá na comunidade, que está lá também para cuidar dos seus vizinhos, etc. e tal. E aí é quando essa mulher ganha esse olhar também afetuoso, mas sempre com esse discurso, né, atrelado a essa mãe preta, de que ela é forte, de que ela é guerreira, de que ela aguenta as dores, porque ela já passou por várias coisas e ela aguenta porque ela é forte. Então, isso, né, a gente consegue perceber que todo esse discurso, ele vem muito... ele descende, né, desse lugar da mucama, né, da época do período, né, de colonização e de escravidão que a gente viveu aqui. E isso é muito nítido da gente perceber essa semelhança, né, porque a mucama, né, ela tinha que trabalhar na lavoura, trabalhar lá fora da casa, na agricultura, na pecuária, não seja lá o que for, né, que funcionasse naquela fazenda, mas também ela tinha que ter uma boa aparência, digamos assim, ela tinha que ser jeitosinha, né, entre muitas aspas, para também trabalhar dentro da casa, né, fazendo a comida, servindo as coisas, cuidando dessa roupa, cuidando dessas crianças, das crianças filhas, né, das pessoas brancas ali, né, dos donos da casa. E o quão jeitosinha, né, já que está ali para servir, ela também acabava né, sendo submetida também a uma servidão, enfim, sexual e tudo mais. Não, e durante o tempo... Essa questão essa descendência do padrão, né, da reprodução, do padrão da mucama hoje em dia, que tem a mulher negra como mais forte, né, do que a mulher branca, você consegue localizar esse padrão na fala da própria Suzanne Truth, né? Quando ela fala assim, os homens que estão aqui presentes estão falando que as mulheres precisam de ajuda para descer as carruagens, precisam de ajudas para pular uma poça. Ninguém nunca me ajudou a pular de uma poça. Ninguém nunca me ajudou a descer de uma carruagem. Então, eu não sou uma mulher? Né? A questão até da fragilidade atribuída ao sexo feminino não é estendida ao sexo feminino negro. Né? Porque a gente não é objeto desse olhar de fragilidade que a mulher branca recebe. A gente não é uma mulher, nós não somos mulheres, a gente é um outro gênero, né? É o terceiro gênero, que a gente já não merece uma dedicação humanitária ou uma sensibilidade
que a mulher branca tem. Então, a gente aguenta todos os tipos de violência, porque é da nossa natureza aguentar esse tipo de coisa. Exatamente. E foi nesse lugar, né, que a mulher negra foi colocada, né? Acho que inclusive a gente vê isso, né, com relação ao atendimento da saúde hoje. Não, a mulher negra pode parir, né? Enfim, essas violências obstétricas que a gente acompanha diariamente, né, nos hospitais e tudo mais. Então, assim, a gente consegue perceber isso de várias formas, né? Infelizmente, até os dias de hoje. A Viviane Amaral, ela fez um comentário aqui, Paty, dizendo a reprodução de violências históricas para a utilização da força de trabalho sem vínculos e responsabilidades e deveres. É exatamente isso. Então, assim, não só, né, a Lélia Gonzalez traz isso, né, nos seus textos, mas eu entendo a Lélia Gonzalez, eu sou fã, né, da obra dela. Então, a Lélia Gonzalez é uma que eu acredito que tenha deixado realmente um legado muito importante, mas várias outras autoras, principalmente brasileiras, né, dão conta disso, né, de conceituar essa relação, né, entre raça e gênero. Na época, esse texto, o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ele foi um texto escrito pela Lélia Gonzalez em 1984. Então, assim, é um texto extremamente atual, numa época ali, né, saindo de ditadura, entendendo o que estava acontecendo, né, num contexto político, social e econômico. Nesse texto, a Lélia, ela tenta trazer também um outro olhar, né, que é o olhar pela psicanálise, né, tentando trazer Fanon, tentando trazer alguns outros autores que tentam analisar como que a mulher negra se enxerga, como que ela se enxerga dentro dessa sociedade e o que ela aceita ou o que ela repudia e o que ela pode fazer para refutar esse lugar, para criar um novo lugar, para assumir esse protagonismo de maneira prática, efetiva e tudo mais. Então, infelizmente, a gente ainda vê, né, esse discurso dessa subrepresentação, né, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Ainda muito, muito nichado, né, a gente vê esse tipo de debate ainda muito dentro do espaço acadêmico, ainda muito dentro dos movimentos movimento negro, movimento feminista ou movimento de mulheres, né, de um modo geral, mas muito segmentado, muito dentro ainda, muito institucionalizado, né? Um discurso, um debate muito, muito institucionalizado ainda, infelizmente. Então, eu acho que é importante da gente falar aqui sobre isso, da gente perceber que na nossa atualidade a gente ainda consegue enxergar muito disso, né? E a gente ainda tem, por mais avanços, né, que todas as lutas dessas mulheres negras que vieram antes de nós conquistaram, né? A gente ainda tem vários desafios pela frente para tentar debate, para tentar capilarizar, fazer com que essa pauta chegue a mais mulheres negras, né? Sem recorte territorial, né? Enfim, sem recorte de classe, para a gente conseguir lutas, conquistas mais efetivas, né, Paty? E que essas mulheres, né, que você citou, essas pensadoras, a Bell Hooks, a Lélia, né, a Sueli Carneiro, né, são mulheres que acabam trazendo, né, um trabalho, uma obra que denunciam essa invisibilidade no interior da academia, não é só na sociedade, né, que a gente espera que num espaço acadêmico, que é um espaço onde se estimula uma ilustração, né, do pensamento, a gente tenha um rompimento dessas desigualdades, que as relações sejam um pouco mais iguais, né, e que a diversidade seja uma prioridade. Mas não é o que a gente vê. E é por isso que em março a gente fez aquele evento, né, porque nós não fomos convidadas para falar em nenhuma mesa no mês de março, mas em julho do ano passado, você e eu lembramos perfeitamente como nós ficamos cansadas de participar de várias mesas para falar da mulher negra. Mas em março, lembra que a gente ficou esperando, né? Vamos esperar, né? Vamos ver se nós vamos ser convidadas para alguma coisa. Nós não fomos convidadas para falar em nada no mês de março, no Dia Internacional da Mulher.
E aí foi a partir desse diagnóstico, a gente deu até uma chance, né, Ingrid? A gente ficou esperando até o último minuto. Vamos aguardar se alguém vai chamar a gente. Ninguém chamou. Aí no último minuto a gente falou, não, vamos fazer o nosso evento no mês de março. E aí fizemos um evento, e está o link aqui, para quem quiser assistir, está disponível lá no site da PR5, no canal. Nós fizemos uma mesa chamada Mulheres Presentes, Reflexões sobre o mês de março, e que nós colocamos uma bancada 100% de mulheres negras. A gente fez essa escolha consciente. A gente queria demarcar a presença da mulher negra enquanto mulher. A gente queria que colocasse no espaço acadêmico que mulheres negras também são mulheres. Nós não somos só apenas negras, nós somos também mulheres. E por uma felicidade, né, uma coincidência do destino, né, a data que nós escolhemos para fazer esse evento acabou colidindo com o aniversário do trágico assassinato da Marielle Franco. Então, o nosso evento acabou prestando uma homenagem a essa ativista, uma mulher negra, que foi tragicamente assassinada, né, teve sua vida retirada de forma tão abrupta e tão violenta, e tão jovem, né, como a Marielle era, né. Então, o que a gente percebe é que essa questão da invisibilidade da mulher negra, ela não só aparece na sociedade, mas ela aparece no interior da teoria, do próprio estudo de gênero e do próprio feminismo. Eles não conseguem, ainda que se fale em diversidade, ela não consegue absorver essa diversidade de maneira que inclua a gente. Depois que a gente conversou muito sobre isso, né, Ingrid, eu fui olhar quais são as chamadas que tinham para eventos no mês de março, e aí me deu o trabalho de contar, né, assim, das associações que eu participo, todas tinham mulheres brancas, e a única que tinha mulher negra era uma mesa separada, Ingrid, para a mulher negra falar de feminismo negro. Eu falei, gente, tipo, guardadas as devidas proporções, né, como falar, olha só, vou te dar aqui um quartinho de empregada, né, só para a gente te incluir aqui, porque você está na nossa casa, né, mas eu estou te dando esse quartinho aqui e você fica aqui, porque você não faz parte do resto da casa, então eu estou te dando esse quarto, você fala aí o que você quer. Né? Ela não estava na mesa geral, ela estava na mesa de feminismo negro, para comemorar o evento. Gente, a gente não é mulher, nós não somos mulheres, sabe? Parece que a gente só pode falar sobre isso. Só pode falar. Se a gente não falar sobre raça... Exatamente. Porque o lugar de falar sobre gênero ainda está resguardado para mulheres brancas. E não adianta negar, porque assim, os fatos comprovam isso. A realidade é o trono da verdade. Gente, a realidade é essa. No interior da academia, pessoas que teorizam e defendem, pensam o feminismo, elas devem concordar conosco que as mulheres negras estão ausentes desse debate. Elas não estão ausentes porque elas querem, elas estão ausentes porque não são incluídas. Porque tem mulheres como eu, como Ingrid, que estamos aqui tentando promover a todo custo a discussão, mas nós não somos convidados a participar de um debate geral sobre gênero. A gente é convidada a participar em debates sobre raça. Exatamente. Tem um comentário aqui da Inês Muniz. E as mulheres negras trabalhando em escola privada, qual é o percentual? Quantas mulheres negras estudando em escola privada? Gostaria de saber isso. Eu não tenho esses dados. Quem tem esses dados, Inês, é a Daniela Santa Isabel. Ela é estudante lá do IFIX, ela é graduanda em Ciências Sociais, inclusive deu uma aula no curso que Ingrid e eu coordenamos, um curso de extensão, e ela, assim, ela tem esses dados do percentual de mulheres negras, de alunos negros, tantos que evadem, tantos que concluem determinados segmentos da educação escolar. Então, eu aconselho você procurá-la, que é uma excelente pesquisadora. E tem um outro comentário aqui. Tem até um dado só complementando, Paty. Eu acredito que o IBGE também, né, a última vez, né, no último censo, ele tem esse dado também, Inês. Mas, assim, eu não sei se de uma forma tão detalhada, porque é isso, a gente está falando de gênero e a gente está falando de raça também.
né? Então, eu não sei se eles aglutinaram, tipo, X% de alunos são negros e, de repente, não tem um recorte de gênero, entendeu? Eu imagino que esteja assim. Mas eu acho que vale dar uma olhadinha no IBGE também. Isso, e você falando agora, eu me recordo da fala da Daniela sobre isso. Eu não me lembro dela ter feito recorte de gênero. Acho que ela fez recorte de raça. E pelo que eu me lembro, os alunos negros na educação básica são, ou meninos, né, evadem mais do que outros alunos. Tem uma evasão maior. Tem uma fala do coletivo Agbara. Oi, pessoal do coletivo. A própria Angela Davis falou da Lélia Gonzalez, duas entre tantas referências importantes para a pauta da interseccionalidade, verdade? Total. E na época que Lélia Gonzalez escreveu esse texto, né, lá em 1984, o conceito, né, a terminologia interseccionalidade nem era usada ainda. Então, né, ela já falava da relação entre raça e gênero antes disso ter se tornado aqui, de estar nas nossas bocas aqui no Brasil, né? Então, a mulher foi precursora até nisso. Babado, linda, adoro. Olha, uma coisa sempre que me chama muita atenção quando eu fico refletindo nessa questão da invisibilidade, porque é uma coisa que me incomoda de verdade, essa exclusão que eu considero meio programada, né, da mulher negra do debate geral de gênero, é que, na verdade, a maioria das mulheres que são assassinadas, vítimas de violência doméstica no Brasil, são justamente mulheres negras. Aí eu fico me perguntando o que essas pessoas estão debatendo se nós não estamos incluídas nesse debate. Qual é a pauta que essas pessoas têm, visto que os dados estatísticos apresentam que a maioria das vítimas de violência doméstica são mulheres negras? O que se discute em gênero que a gente não pode participar? Se nós somos a maior parte das vítimas de violência doméstica. O que a gente não pode ser incluído nisso? Exatamente. Não, por quê? Porque o que faz a gente não ser? Então, tem até uns dados que a gente apresentou no último evento, né? Se não me falha a memória, 75% das vítimas de violência doméstica no Brasil em 2020 são mulheres negras. 75%. Isso é quase todo mundo. E aí a gente está fora do debate geral de gênero. A gente fica resguardadas, né? Nós somos guardadas para o mês de julho e para o mês de novembro, que é quando nós somos requisitadas, né? Ingrid e eu, por exemplo, a gente nem respira em julho e novembro, né? Estamos atividades que nós temos, mas em março nós não aparecemos, porque é um mês que é para a mulher branca. Então, e agora estamos no Julho das Pretas, que aí é onde que a gente aparece. Né? Mas no Dia Internacional da Mulher, nós não somos mulheres. E aí eu gostaria bem de entender o que se fala, o que se discute de gênero, que a gente não pode participar. Né? Vista em relação a esses dados assombrosos. Sim. Assombrosos, que atingem justamente as mulheres negras. Estamos no Júlio das Pretas, né? Estamos no Júlio das Pretas, e eu acredito também, sabe, Ingrid, que essa questão da invisibilidade é o que levou, entre outros motivos, né, à criação do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, né? Nasceu em 92, num encontro que aconteceu, eu não lembro o país, aconteceu, foi um evento internacional que envolveu pessoas de diversos países, 32 países, e decidiu-se que o dia 25 de julho seria exatamente o Dia Internacional dedicado à mulher negra, latino-americana e caribenha, justamente por essa questão da invisibilidade. Aqui no Brasil, esse dia virou Dia Nacional de Teresa de Benguela, foi sancionado pela presidente Dilma,
em 2014, 2012, por aí, né, em homenagem à quilombola, a rainha quilombola Teresa de Benguela, que liderou um dos principais quilombos do Brasil no século XVIII, XIX, em Mato Grosso, né? Então o dia do 25 de julho, ele nasceu desse contexto de notarmos a invisibilidade, a exclusão da mulher negra, da importância da mulher negra, ou das necessidades da mulher negra no debate geral sobre gênero, coisa que a Sojourner Truth já falava lá no século XVIII, e a Bell Hooks retomou na década de 80, a gente está em 2021 falando isso ainda, né? Tem uma fala aqui da Bruna Marinho. Lembrei da Camila de Lucas quando foi questionada porque ela não falava de questões de raça, no lugar da mulher negra, e ela disse que ela era criadora de conteúdo, que é de beleza, que ela quer falar. Nossa, Bruna, isso aí é uma discussão que tanto Ingrid quanto eu, a gente já está encampando, tem quase um ano, né? Mais de um ano. Tem mais de um ano que a gente declarou guerra a essa discussão. Que a gente estuda o racial, a gente declarou guerra a isso. Eu estudo questão racial desde da minha graduação. Eu estou na universidade já há quase 20 anos, né, contando meu tempo como aluna, meu tempo como servidora, e estou envolvida nessa temática desde então. Só que como qualquer outra pessoa, eu tenho outros interesses também, eu não só falo sobre isso. Eu fiz pedagogia, fiz mestrado em educação, doutorado em educação, fiz uma especialização em direito educacional. Então, eu tenho competências para falar de outros assuntos, que, obviamente, a comunidade acadêmica não reconhece, só me convida para falar, ou necessita de alguém com as minhas características para falar sobre questão racial. E o mesmo acontece com a Ingrid, né, Ingrid? Totalmente. Eu sou formada em jornalismo, né? Sou bacharel em comunicação social, tenho uma especialização em acessibilidade cultural, tenho uma outra especialização em marketing digital, e faço mestrado em políticas públicas em direitos humanos, na UFRJ, mas geralmente sou convidada por conta do que eu, porque minha pesquisa dentro do mestrado tem a ver, eu trato da questão racial e de gênero, e geralmente sou convidada por conta disso. É muito difícil eu ser convidada, porque eu trabalho na área da cultura, ou para falar de comunicação e tudo mais. Já fui convidada, mas assim, geralmente é por alguém que ou que eu já trabalhei, de repente, alguma instituição ou organização pela qual eu já passei, então eles conhecem o meu trabalho, e aí junta com o fato de eu ser articulado, de eu gostar, dessa coisa, e aí me convidam, mas assim, ainda é uma coisa muito restrita, parece que é isso, a gente tem pelo fato de eu ser mulher e de ser negra, eu tenho uma obrigação em ser militante e, consequentemente, em falar sobre isso o tempo inteiro, em todas as minhas redes sociais e nas conversas de bar e tudo mais. Então, assim, na verdade, não, né, gente? A gente tem outros atributos. Eu e a Paty, a gente adora falar sobre moda, a gente adora falar sobre cabelo, a gente adora falar sobre maquiagem, porque nós temos aqui a nossa vaidade, como vocês podem perceber. Então, assim, a gente gosta desses outros assuntos também, né? Então, mesmo que a gente mesmo quando a gente consegue sair do discurso gênero, raça, essa coisa assim, reducionista, digamos assim, a gente só pode falar sobre tal coisa, tal tema. Até quando a gente sai um pouco disso, a gente também enfrenta dificuldades, porque eu e Paty, a gente já fez várias lives falando sobre isso, mas sobre ser a negra lacração empoderada, Então, se você também não tem essa característica, não pinta as unhas, não usa maquiagem, não faz cabelos diferenciados, e etc e tal, você continua nesse lugar da invisibilidade. Uhum. Então, porque a gente quando você sai um pouco,
dessa invisibilização, você precisa ter um rótulo para te acompanhar. Então, ainda que a gente reconheça que toda essa questão da visibilidade, da invisibilidade, tem evoluído com o tempo, melhorou, já foi muito pior, né? A gente pode estar, né, saindo de uma prisão para entrar em outra. Né? Porque normalmente aí quem ganha visibilidade é a preta que lacra, né? Não é qualquer preta. A gente já conversou isso várias vezes, né? Quando a gente vai num shopping, né, por exemplo, esses shoppings da Zona Sul, né, a gente vê aquelas mulheres negras maravilhosas nas lojas de marca, né, estilinhos, né? Isso você não via 10 anos atrás, não via. Né? Mas aí você vê qual é o tipo de mulher negra que essas lojas que querem lacrar colocam. Né? Qual é o tipo? E aí você vai comparar com umas lojas que já não são de marca, já são destinadas a públicos mais populares e ver quais são as mulheres negras que estão lá. Então, se a gente não tomar cuidado, não manter a vigilância, a gente vai sair de uma prisão, vai entrar em outra. Né? Todo mundo tem que lacrar o tempo inteiro, todo mundo tem que ser, ganhar respeitabilidade, ganhar usufruto dos seus direitos básicos humanos, precisa estar lacrando o tempo inteiro. Né? Exatamente. E aí a Bruna falou que tá on, né? Caso a gente faça uma live sobre moda. Obrigada, Bruna, pela audiência. Maravilhoso. Não, olha, essa questão da aparência, né, também é um assunto que a gente poderia até discutir realmente em alguma outra live. A gente já discutiu muitas vezes, né? Mas eu acho que poderia a gente, né, fazer alguma outra live para falar sobre isso, né? Eu tenho uma certa preocupação, uma genuína preocupação, justamente por essas mulheres negras que estão fora desse métier acadêmico, né, e acabam não sendo fortalecidas por esse discurso que a gente dá, né, e o que é o direito delas, ninguém é obrigado a participar disso não, gente. Então a gente tem que aprender a lidar também com alteridade, né, e reconhecer essas mulheres como mulheres, como mulheres negras, e que elas são merecedoras de participar de uma discussão sobre gênero, né? Eu acho que esse é o foco que a gente colocou nesse papo de hoje, né? É o direito da mulher preta, o direito da mulher negra participar da discussão sobre gênero, e como em situação de paridade, né? Com a mulher branca. Exatamente. Uhum. Ô, Paty, e agora você quer falar um pouco sobre a importância desse dia 25 de julho? Se bem que a gente já acabou falando também, né? Mas a importância da gente ter essa data, né? Ter o 25 de julho, enfim, para falar sobre essa subrepresentação, né, da mulher negra nesse debate de gênero, ter uma data exclusiva sobre isso, né? Pode fazer com que a gente conquiste mais espaço ao longo do ano. Quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, eu vou falar um pouquinho sobre, né? Apesar que a gente já até falou, né, como é que surgiu essa data. Eu me lembrei aqui, eu olhei aqui no caderno, essa data surgiu num evento na República Dominicana em 92, né? E aí foi instituído como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana. Porque, veja bem, né, a mulher, ela sofre as questões do machismo estrutural da sociedade. E a mulher negra, além do machismo, ela sofre o racismo. É por isso que essa data é importante, que a gente sofre de duas formas, pelo machismo e pelo racismo. Né? E ainda que existe esse Dia Internacional da Mulher, né, como a gente já cansou de falar aqui, né, só nesses 44 minutos, né, a gente não aparece nessa discussão. Por isso que o dia dedicado a essa temática é muito importante, para mostrar como a mulher negra ela acaba sendo destino e fonte, né, de interseção de algumas opressões, que é o machismo e o racismo. Né? A mulher negra ela sofre dupla opressão. Né? E isso é uma coisa interessante para pensar, né? Quando a gente se apresenta, sabe? Já reparei muito isso.
eu observo muito assim, as pessoas falando, né, as pessoas lá do meio acadêmico, conversando e tal. O homem branco, ele nunca se apresenta como um homem branco. Ele se apresenta como uma pessoa. A mulher branca, ela se apresenta como uma mulher. Quem se apresenta como mulher negra é a mulher negra. A mulher negra, ela precisa de um outro adjetivo além da mulher. Sabe? A gente não é. A nossa existência está atrelada a dimensões raciais. Então, além de a gente precisar cuidar de todas as questões universais que atingem né, seres humanos, como em geral, a gente ainda tem que cuidar de lidar de machismo e racismo. Entendeu? Né, todos os seres humanos têm suas questões, estão trabalhando para se colocarem no mundo, né, mas a mulher negra precisa lidar com mais duas coisas, que é o machismo e o racismo. E é por isso que essa data é importante, né? Por isso que a gente precisa de uma data para discutir essa temática, né, e dedicar a dar visibilidade à situação da mulher negra, o quadro social da mulher negra do Brasil. Sim. Não, totalmente. Totalmente. Inês está pedindo para indicar série e livro. Inês, temos várias, viu? Temos várias. Olha, tem umas séries sobre protagonismo negro, né, que aí eu acho que acaba falando, né, de uma maneira mais geral, assim, que eu gosto bastante, que é Cara, Gente Branca, no Netflix. Ela tem uma linguagem mais adolescente, né? Assim, não chega a ser adolescente, mas juvenil, né? Que está ali naquele momento universitário e tudo mais, mas eu acho bem bacana. Eu acho que eles trazem os assuntos de uma maneira leve também. Eu gosto muito também do Scandal, né, Paty? Scandal, né? Temos aí, né, uma protagonista, né, babadeira, né, a Olivia Pope, né, que é isso. Tem esse protagonismo negro, né, dessa mulher negra poderosa. A outra também, né, Como Defender o Assassino, que é mais ou menos na mesma linha, assim, que eu também gosto bastante. Enfim, tem algumas séries que... Essas que eu estou falando são de... Né, os personagens principais são negros, ou negras, no caso, mas elas não falam somente ou especificamente sobre a questão racial e a questão de gênero, né, ou sobre a subrepresentação das mulheres negras, enfim. Mas acaba passando um pouco por isso também, né, do quanto que, de repente, esses personagens, né, que são super bem-sucedidos e inteligentes, precisam estar o tempo todo afirmando essa inteligência para se manterem, né, nos seus empregos, nos seus cargos, nos seus estudos, etc. E o quanto eles são vistos como exceção nesses espaços, né? Porque quando essa figura, né, atinge um certo, digamos, né, um patamar social ou um patamar de conhecimento em que ela se torna ali, de fato, uma referência na sua determinada área, ela só é a bambambam, mulher negra bambambam, porque ela é a melhor da melhor em fazer aquilo, né? E o quanto a gente consegue também identificar profissionais talvez não tão bons quanto essa personagem principal ali naquele mesmo nicho, mas que são brancos, né? Ou são homens, e por isso estão ali. Mas a pessoa, né, é como se fosse o Pelé, né? Assim, o Pelé é o Pelé, mas ele precisou ser, né, a figura máxima do futebol, né, no esporte ali para ser reconhecido mundialmente, né? Então, né, e aí a gente vai identificando os Pelés das outras profissões, né, que continuam sendo exceção, né? Ainda não é regra. Acho que o Lázaro Ramos, quando ele bate um papo, né, com Conceição Evaristo, eles acabam, eu não sei se está disponível em algum lugar, eu acredito que sim, mas eles acabam falando sobre isso, né? O fato deles estarem ali, terem aquele espaço para falar, né? Lázaro Ramos, Thais Araújo e tudo mais,
eles não é porque a equidade racial ou a equidade de gênero chegou, né, na nossa sociedade, está acontecendo. Não, eles precisam, eles precisam entender a todo momento que eles ainda são uma exceção, que ainda não é regra ter, né, figuras, pessoas negras com tanta visibilidade, com sucesso, com fama, com talento, sendo ali reconhecidas, né, na TV, no teatro, no audiovisual, nas artes, de um modo geral. Mas aí, e essas exceções, elas são totalmente vistas, né, por muitas vezes como suficiente para caracterizar o mundo inteiro como diverso. Aí eu falo, não, que isso, isso não existe. Isso, a gente tem 2 pessoas negras de 80. Né? Então, a gente já tem 2 pessoas de 80, né? Por exemplo, né, no local que eu trabalho, nós temos 70 docentes e são 2 negros. E a instituição que nós temos o orgulho de fazer parte tem 100 anos. Né? Então, em 100 anos, nós temos 2 docentes negros em 70. Né? Então, até a gente brinca, nossa, será que nos próximos 200 a gente vai ter 5? Então, como é que a gente configura isso de uma forma que as instituições clássicas da nossa sociedade possam representar racialmente de uma forma equivalente os espaços, né, esses espaços, né, que a representação racial da sociedade brasileira possa aparecer nos espaços hegemônicos, nos espaços de poder, né, que é o que a gente gostaria que fosse. Eu indiquei esse filme aqui, olha, For Colored Girls, ele está lá tá na Amazon, é protagonizado por 7 mulheres negras, 7 atrizes negras sensacionais, e atravessa questões de raça também, mas tem muitas outras questões, né, das personagens. Eu super recomendo para todo mundo assistir. Quem tem interesse em estudar, né, essa questão de gênero e raça, né? Eu acho um excelente filme para se assistir. A gente tem muitas recomendações, né, de livros. Eu não sei se você gostaria de falar agora um pouquinho sobre o feminismo negro, né? Que o feminismo tem um papel que acaba dando trazendo à tona essa discussão, colocando na cena, né, essa discussão da invisibilidade, da subrepresentação. Sim, Paty. Eu acho que é muito importante que a gente comece falando sobre o feminismo negro, explicando bem, assim, deixando bem marcado que não existe somente, né, esse movimento, né? Mas, enfim, é importante que a gente entenda a importância, né? Porque o movimento, né, do feminismo negro, ele vai para além de um movimento social, ele é um movimento civil, ele é um movimento de gênero, ele é um movimento racial, ele é um movimento que acaba trazendo aí, ao longo do tempo, algumas conquistas para nós, mulheres negras. Então, é um movimento que começou por volta da década de 60, nos Estados Unidos, né, principalmente com Angela Davis, e aí, né, na sequência vieram Bell Hooks e outras autoras, né, Patricia Hill Collins e tal, outras autoras que também estão aí, né, super em voga no momento, com vários livros importantíssimos sobre essa temática, justamente porque as mulheres negras, elas não, por mais que tenham feito parte, né, da luta feminista, né, da luta das mulheres, digamos melhor, né, por mais que elas tenham feito parte dessa luta das mulheres, das lutas femininas, elas não recebiam, né, não tinha ali um reconhecimento, elas não tinham uma visibilidade nessa luta. Até que começou também a se chegar num momento que essas mulheres negras, além de não terem voz, elas começaram a identificar ali o quanto elas não se sentiam representadas nesses questionamentos, né, nesses pedidos, me fugiu a palavra agora, mas nas exigências, né, enfim, que o movimento trazia, né, de bandeira, de luta e tal. Porque
né, como até a gente já falou de uma forma mais indireta aqui no começo do nosso papo virtual, enquanto as mulheres brancas, né, estavam lutando pelo direito ao trabalho, né, as mulheres negras estavam lutando para trabalharem menos, né, para terem horas de trabalho respeitadas, para não trabalharem 14, 15, 16 horas por dia, né, para terem o direito à folga, para estarem com seus filhos, com suas famílias, etc. Então, enquanto as mulheres brancas estavam lutando para, enfim, não terem filhos ou terem filhos quando quisessem, etc., as mulheres negras estavam sendo estupradas, né, sofrendo violência sexual e sendo obrigadas a fazer aborto. Então, assim, né, essas eram muito díspares, né? Então, isso ficou muito evidente que precisava ter voz, né? As mulheres negras, elas precisavam ter espaço, ter voz para falarem sobre isso, porque o que nós, mulheres negras, né? As mulheres negras estavam sofrendo com relação às opressões e às explorações, não se comparava, né, ao que as mulheres brancas estavam ali lutando. Me lembrei de uma outra série, né, brasileira essa, do Netflix, que é a série Coisa Mais Linda, que é uma série que traz isso, né? É uma série que se passa ali, né, em meados das décadas de 50, beirando a década de 60, e tem muito disso, né? Tem essa... A gente consegue ver com muita clareza, com muita nitidez esse contraste, né, da mulher negra, periférica, favelada, com a mulher branca, burguesa, que já vem ali de uma família com uma situação econômica, né, enfim, boa, né, digamos assim, né, com acessos, né, e tudo mais. Então, a gente consegue ver esse contraste de uma forma muito nítida. Então, o feminismo negro, ele vem para dar conta das necessidades das mulheres negras. Então, ele começa nos Estados Unidos, por volta, né, de meados da década de 60, e ele vem, né, logo depois, ali já na década de 70, aqui para o Brasil, né, com a queridíssima Lélia Gonzalez, entre outras autoras também, trazendo essa realidade para cá, né, trazendo esse debate para a gente, né, o quanto era importante que tivéssemos representatividade de mulheres negras na política, né, ocupando espaços de poder, ocupando cargos de tomada de decisão, para que essas necessidades fossem ouvidas, né, fossem alcançadas e fossem atendidas, né, porque a gente precisava disso, não só gerar visibilidade para as nossas pautas, mas principalmente para a gente gerar, para que essas pautas fossem atendidas, fossem solucionadas, né? Então, a gente teve, sim, alguns avanços, né? A gente teve, ao longo, né, da década de 70 para cá, a gente teve a questão alguns direitos, né, sendo atendidos, a gente teve o surgimento de algumas políticas públicas, né, voltadas para as mulheres negras e mulheres negras periféricas. A gente consegue perceber o aumento da presença de mulheres negras nesses espaços, né, de tomada de poder, de tomada de decisão, espaços de poder. Ainda que sejam poucas, mas são avanços, né, foram algumas conquistas, sim. A própria Lélia Gonzalez, ela teve um papel muito importante, né, dentro do cenário político. Benedita da Silva, né, principalmente aí com a questão do direito das empregadas domésticas, né, da legalização dessa profissão, né, de ter ali, sim, uma carteira assinada, de ter direito a férias, de ter direito a 13º, enfim, né, direitos reconhecidos. Então, todos esses avanços, a gente, de fato, a gente consegue esses avanços, a presença, né, de pessoas negras dentro do espaço acadêmico, né, através das ações afirmativas, das cotas raciais. Então, são conquistas importantes também desse movimento de feminismo negro, importantes também do movimento de mulheres negras, né, como um todo, importantes também do movimento de mulheres
e também por conta do movimento negro, né? Principalmente que a Lélia Gonzalez, né, foi a criadora do movimento negro unificado. Então, a gente, quando a gente falava, né, sobre, lá no passado, sobre movimentos negros, a gente ainda tinha uma representatividade, um protagonismo muito voltado para homens negros, né? Então, acho que a Lélia, ela vem meio que dando uma desbancada nisso, trazendo esse espaço para as mulheres negras também falarem enquanto, né, um movimento negro, enquanto movimento de raça, com as conquistas de raça e tudo mais. Então, eu acabei assim... Até mesmo dentro do movimento negro, né, algumas pesquisadoras já sinalizam que, mesmo dentro do movimento negro, as mulheres já não apresentam protagonismo, né? O protagonismo acaba ficando entre homens. Aí veja a nossa situação, né? A gente não tem nenhum local, né, de fala, nem de protagonismo, nem no debate das mulheres, de feminismo, e nem entre os debates entre o movimento negro, né? Onde a gente fica. E as nossas questões são muito urgentes, né? A gente são muito urgentes. Olha, 50,9% das vítimas de assédio são negras. 75% das mulheres assassinadas no ano passado são negras. 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. As nossas são para ontem. Sabe? A gente não está se colocando em nenhum dos dois debates, então a gente vai ter que criar um nosso, né? Como fazer uma conscientização de base entre nós, mulheres negras. Que para a gente já deixou de ser uma questão de conquista de direito, uma questão de sobrevivência. Exatamente. E Paty, uma outra coisa também que é muito importante é que, assim, a gente tem que estar sempre muito atento, porque a gente tem vários autores e autoras, né, mas principalmente autores, né, pós-modernos e tal, que acabam falando, né, sobre, principalmente cientistas sociais, enfim, autores que fazem análises sobre a construção, né, da nossa sociedade, sobre os grupos, né, como que se constituem os grupos sociais, e etc. e tal, que muitas vezes ignoram o racismo, né? O racismo e o sexismo. Então, hoje em dia, eu acho que está mais do que latente, né, essa urgência de que essas análises elas precisam ser feitas considerando o racismo, né, estrutural, estruturante, né, enfim, porque até o próprio Achille Mbembe fala um pouco disso, né, ele fala o quanto a raça ela estratifica as relações sociais. Então, e a gente sabe que a questão da raça ela não é só uma questão ligada à biologia, porque a gente sabe que isso, né, não existem explicações biológicas que diferenciam pessoas negras de pessoas brancas, né, pessoas brancas de pessoas não brancas, com relação a intelecto, com relação a algum tipo de capacidade, com relação a, enfim, né, somos seres humanos, ok, né, porque tem muita gente que acaba fazendo esse discurso, né, mas somos todos seres humanos, sim, a questão ela não é biológica, de fato, não, a questão ela é fenótipa, né, ela é uma questão, fenotípica, né, ela é uma questão de aparência mesmo, do que a pessoa está vendo, né? Ela está vendo a cor da pele, ela está vendo os traços negroides no nariz, né? No tamanho dos lábios, ela está vendo na textura dos cabelos, né? Então, ela é fenotípica. Ela está sempre, né? O racismo ele está atrelado ao que a pessoa está vendo fisicamente no corpo do outro. E o racismo, ele nada mais é do que você associar essas características fenotípicas a uma inferioridade, né, a uma subalternidade, enfim. Então, quanto mais traços negroides essa pessoa carrega, né, quanto mais escura é a pele dessa pessoa, quanto mais crespo for o cabelo, quanto maior for o nariz, ou quanto maior for o lábio, enfim, mais negra ela vai sendo considerada, pelo menos aqui dentro da nossa... Né, dentro do Brasil, né, que acho que é importante também trazer esse recorte territorial, né? Então, quanto mais negra ela for, né, dentro do Brasil, mais
mais inferiorizada ela vai ser, né? Mais coisificada ela vai ser, mais, enfim, subalterna ela vai ser considerada. Isso é muito grave para a gente. É muito grave essa questão da subalternidade, né, eles têm muito origem na questão de como o processo da formação da sociedade brasileira se deu. Né? Nós tivemos quase 4 séculos de escravidão e nós fomos o último país das Américas a abolir a escravatura. E o processo de abolição não foi exatamente um dos melhores. Né? O Laurentino Gomes fala isso, né? Se a gente quiser discutir desigualdade social no Brasil, a gente tem que discutir a questão racial. Não é possível falar em desigualdade social no Brasil sem abordar a questão racial. Ele fala até em uma entrevista, né, que ele deu, que seria desonesto você não abordar a problemática de viver 4 séculos escravista e não relacioná-lo com o quadro de desigualdade que a gente vive. Né? O Roberto da Mata, em alguns textos posteriores, né, ele fala que no Brasil as relações não são só desiguais, elas são anti-igualitárias, né? Porque o negro, ainda que ele consiga adquirir todos os requisitos para viver numa sociedade de classe, ele não consegue viver plenamente, porque o racismo sobrepõe isso. Nosso racismo é tão sofisticado que, por muitas vezes, os requisitos são ignorados e a questão da pele, a questão da raça, acaba sobrepondo tudo isso. Não. Totalmente, Paty, totalmente. E é isso, assim, eu acho que a questão a gente ainda tem muito o que avançar, a gente ainda tem muito o que, né, enfim, conquistar. Então, acho que é importante a gente realmente gerar capilaridade para esse tipo de debate, para esse tipo de diálogo, né? Para que a gente consiga ter mais e mais avanços, mesmo que a gente não consiga ver na nossa geração, pelo menos para quem venha depois da gente por aí. Então, olha, eu acho que a gente teve alguns avanços, eu costumo até coloco os alunos, meus alunos que são mais jovens, e acabam tendo uma visão que é justa, inclusive, né? Mas ainda um pouco negativa do processo todo. Eu falo, gente, acho que melhorou bastante nos últimos 10 anos. Prometo, né, que não era assim. Você vai se lembrar, né, Ingrid, que há 10 anos atrás a gente não conseguia comprar produtos para cabelo com a facilidade que a gente encontra hoje. Hoje a gente tem um monte, a gente não conseguia comprar produtos para os nossos cabelos. Eram pouquíssimas marcas que viviam. Né? Qual mulher negra com mais de 30 anos não usou Colene? Levante a mão. Né? Exatamente, gente. Quem não, levante a mão, por favor, que eu quero conhecer. Todo mundo usava era o Colene. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem empresas investindo em linhas completas e contratando influencers negras para fazer isso. Obviamente que a função de uma empresa é gerar lucro, mas ela está atenta ao mercado que está pressionando que esses produtos existiam. Há 10 anos, de novo, não existia. Eu tenho uma amiga que mora na França, ela é uma mulher negra, e eu levava produtos para ela daqui, porque ela não conseguia encontrar. Hoje em dia a gente não faz mais esses campos, porque esses campos a gente não faz mais. Mas não existia. E agora você entra na farmácia e você vê uma multiplicidade de produtos, você não sabe nem qual que você compra mais. Isso aí foi um processo de pressão muito grande das mulheres negras, um processo de empoderamento grande, né, que passou a valorizar o seu próprio cabelo, né, e com uma construção de uma autoestima que é constantemente massacrada por diversas instituições sociais, especialmente a escola, quando você é criança e adolescente. Então, foi um processo doloroso, demorou, mas a gente consegue ver algum fruto hoje, né? E eu acho que é importante sinalizar isso. Não, com certeza, com certeza. A Paty falou aqui, né? Nath Longoni. Olha, dentro do audiovisual a gente vê cada coisa. Pois o audiovisual ainda é um espaço, né, muito embranquecido e masculino, né? Ainda. Por mais que a gente tenha aí várias, enfim,
roteiristas, né, diretoras e profissionais do audiovisual ganhando notoriedade com seus trabalhos e tudo mais, né? Eu conheço algumas, tem a Bebel Rodrigues, tem a Camila, então, assim, são maravilhosas, né? Só que é isso. Exatamente isso. Geralmente participam de um festival de documentários com recorte afrocentrado, né? Enfim, com recorte racial, de gênero e tal. Então, assim, chegar no meio... Que tem a mulher com aquele perfil lacradora, né? Tem uma estudante do serviço social que há muitos anos atrás fez um TCC sobre as vendedoras do Shopping Rio Sul. Eu não me recordo o nome da aluna, desculpem. Eu sou péssima com nomes, mas eu me recordo do trabalho dela. E ela fez um estudo etnográfico lá no Rio Sul para observar como que teve a mudança do perfil das vendedoras. E aí ela notou isso, né, que nas lojas de marca, né, dessas marcas grandes, que tem uma presença forte assim, em mídias, tinha algumas mulheres negras, não muitas, né, aquela para preencher a cota da diversidade, né, que a gente fala, né, mas tinha um determinado perfil, que normalmente é o que a gente chama da mulher com lacação, né, aquela que tem um cabelão, aquela que está maquiada, aquela, né, então, nas lojas de departamento, como Casa e Vídeo, já tem muitas mulheres negras, mas não é aquela que tem o perfil da lacração, né? Então, digamos, uma loja com uma marca forte, né? Ela não vai contratar uma mulher, por exemplo, que não usa o cabelo afro, ou que decida usar tratamento químico. Ela vai querer uma mulher que tenha esse estereótipo que corresponda ao que a mídia gostaria de ver. Né? Então, por isso que a gente falou lá no início, né, no início desse papo, que a gente pode estar saindo uma coisa para outra. O lance da prisão, né? Exatamente. Coloquei aí, né, o Camila de Moraes e Bebel Rodrigues, são duas roteiristas, mulheres negras, né? Enfim, são maravilhosas. Ai, Alessandra, obrigada. Que bom que vocês estão gostando, galera. Nós estávamos preocupados todo com o atraso, né? Porque era para começar às 11h30 e teve um atraso. E nós ficamos bem ansiosos e nervosos se teria pessoas para participar conosco. A interação era importante para a gente, né? Conversar com as pessoas. A gente não queria gravar, porque a gente queria ouvir, quer dizer, né, ler vocês, né? Por isso que a gente não gravou essa live, né? Ingrid, acho que a gente pode encaminhar para o encerramento, se não houver perguntas, né? Se vocês quiserem perguntar, a gente pode ficar à vontade. Eu gostaria de falar que lá no Acontece Me Fix, a gente faz lives sempre envolvendo a temática racial e outras temáticas que têm a ver com as ciências sociais, filosofia, claro, né, que o Instituto trata sobre essas áreas, mas a gente também desenvolve atividades com a temática. Eu vou colocar o ID aqui de novo. Quem quiser nos seguir, é só clicar aí. E também vou deixar aqui o ID da Ingrid. Quem quiser seguir a Ingrid, ela também faz publicações de temática. Vocês podem acompanhá-la. E também tem o meu, que de vez em quando eu também publico sobre esse assunto, né? Que é uma preocupação constante nossa. Então eu acho que é isso, né, Ingrid? Você quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer, né? Agradecer mesmo pela audiência, pela participação, pelos comentários. Acho que fazia, né, bastante sentido para a gente que ter essa interação com vocês, né? Papo virtual, a gente queria que vocês participassem mesmo, e isso deu certo, aconteceu. Então, agradecer
à coordenação, ao Festival do Conhecimento como um todo, pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer a Paty, que é minha parceira das lives, né, por estarmos aqui dividindo esse espaço mais uma vez, falando de assuntos que a gente realmente considera muito importantes. E agradecer a todos vocês aí que conseguiram, né, acompanhar, apesar dos problemas técnicos do atraso, conseguiram acompanhar a gente aqui ao vivo. E dizer que é isso, a gente está disponível, né, pelos nossos perfis aí no Instagram também, para continuar esse assunto, né, os nossos Instagrams, os nossos perfis, eles são extensões do que a gente estava conversando aqui, então a gente também está disponível por lá, e é isso, obrigada mesmo. Gente, olha, faço minhas as palavras da Ingrid. Eu também quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora. Peço novamente desculpa por essa questão do atraso, pelo problema que teve no site da TR5. Eu também gostaria de pedir para todo mundo, todas as mulheres negras que estavam aqui, para não perderem a esperança, né? Militar é isso, né? Militar é ter fé. Né? Então, as coisas vão melhorar, as coisas já foram piores, elas vão melhorar. Né? E se a gente continuar tentando, continuar se esforçando, né? Então, é isso, gente. Obrigada, gente. Um beijo, gente. Obrigadão.